O fim da civilização ocidental? Olá, pessoal. Quero Olá. falar com vocês Fala sobre aí. um assunto de extrema importância e profundidade. Nós estamos assistindo uma transformação na ordem internacional, uma mudança completa da geopolítica, e parte dessa mudança mexe com alianças pré-estabelecidas, longas e sólidas, que ditavam como que o mundo estava organizado. Alianças que estão sendo jogadas no lixo e em busca de uma divisão do planeta em zonas de influência, e os Estados Unidos embarcaram nisso. Ou seja, é uma engraçado. Eu acredito que ele vai tratar disso nesse vídeo. Mas essa mudança de política externa dos Estados Unidos de, sabe, literalmente jogar os seus aliados de merda no lixo. Europa, foda-se. Eles querem manter um controle econômico, eles não querem se envolver nos problemas europeus. Sabe? Os Estados Unidos está se retraindo e só quer levar aquilo que é de mais importante e vital para sua própria defesa. E o resto do planeta? Deixa. O inimigo real é a China, então meio que voltando para casa. Os Estados Unidos estão voltando a ser o que ele sempre. Os Estados Unidos tá virando o que ele sempre para ser, o que ele deveria ter sido, na verdade. Um país, uma potência que não se mexe nos problemas dos outros. Essa era a ideia dos Estados Unidos. Uma série de mudanças. Eles vão se fuder nisso? Por quê? Os Estados Unidos é praticamente autossuficiente. O objetivo deles de curto prazo, de médio prazo é restaurar o seu poderio industrial. Quem se fudeu é a Europa. A Europa tá fudida. A Europa não tem indústria, a Europa não produz nada, a Europa não consegue se defender sozinha. É isso. Tadinho. Mas eu quero falar de uma delas em específico, que eu entendo que é o pilar central que sustenta o que é a civilização ocidental. Essa é o pilar série de mudanças, mas eu quero falar de uma delas em específico, que eu entendo que é o pilar central que sustenta a sociedade judaico-cristã, o que é a civilização ocidental. Essa civilização, que é a civilização que tem liderado o mundo, que tem trazido progresso, que tem trazido inovações e mudanças na forma como a gente se organiza, ela está fundamentada em uma força política e uma força principalmente de algumas alianças. E essas alianças estão sendo colocadas. Primeiramente, o Brasil não é um país nós não somos o Ocidente. Os gringos não nos consideram Ocidente. Eu gosto de tratar a ideia de tratar a América Latina como um ocidente de segunda classe ou uma civilização em formação. É isso. Nós somos filhos da Europa, verdade, mas nós não somos a Europa, nós não compartilhamos muitos dos valores que eles têm hoje. Os europeus olham pra gente com desprezo, é só você ver o que a Giorgia Meloni acabou de tentando tratorar lá no parlamento italiano, de matar o Jus Sanguinis, jogar fora o Jus Sanguinis. É isso que a Giorgia Meloni tá fazendo. Então, cara, eles estão cagando pra América Latina. É isso. Em xeque e estão sendo revisitadas ou questionadas ou talvez destruídas. Pelo que eu entendo, o Rock considera o Brasil Ocidente, mas eu posso estar errado. Ok, é uma análise justa. Não tô falando que ele tá errado em considerar o Brasil um país ocidental. Nós somos, tecnicamente, mas, sabe, não também. E a gente precisa conversar e entender o significado disso, porque as repercussões e os impactos são gigantescos. Nós estamos falando de um colapso de uma estrutura que governou e comandou e conduziu o mundo para o lugar que a gente está hoje. Com os problemas que nós temos hoje, claro, mas com os avanços que nós conquistamos. Avanços como livre mercado, como Estado de Direito, como democracia, como baixa corrupção, como avanço na saúde, como bem-estar social. Nada disso descreve o Brasil. Bem-estar social. O bem-estar social é uma das principais razões do Ocidente estar colapsando, inclusive. Como vida boa, como liberdade econômica, como surgimento de tecnologias, inovações, empresas, como sociedades prósperas. E essas sociedades prósperas, elas nasceram, em grande medida, ou as que deram certo, elas precisam de um fator, uma peça-chave, que é muito relevante, que se chama confiança. E claro que essa mesma confiança é o que vai acabar acarretando na criação de uma outra estrutura internacional maior, de uma grande aliança do Ocidente. E é sobre isso que eu quero falar, e tudo isso está correndo um risco, para dizer o mínimo. E nós precisamos entender
a lógica, se faz sentido que essa estrutura seja questionada ou até destruída. Eu quero começar essa discussão trazendo para Engraçado, essa medida da Meloni foi o choro dos argentinos no X. Um choro justificado, né, cara? Pensa o seguinte, a Meloni tá barrando a entrada de italianos étnicos, ao mesmo tempo que, vamos ser honestos, ela não vai barrar a entrada de africanos vindo de barquinho atravessando o Mediterrâneo, sabe? Essa é real. Ela não tem poder pra barrar a entrada de imigrante ilegal no país dela. Quem manda nas fronteiras ali da Itália é a União Europeia. Sobra nada pra Meloni. O máximo que ela consegue fazer é realmente impedir que italianos étnicos voltem ao seu país de origem. para vocês o conceito de capital social. Capital social é entendido como um dos fatores que produz desenvolvimento econômico, produz prosperidade. Existem vários fatores que são identificados como necessários para você crescer e enriquecer. E o capital social é um deles. E o capital social O tom de voz do Rock faz parecer que tá gripado eternamente. Eu acabei de reparar porque eu tô com o nariz nada trancado. mais é do que alto nível de confiança dentro de uma sociedade. Que confiança que eu tô falando? Para você fazer negócio, para você se relacionar e principalmente para você interagir com estranhos. Quanto maior o nível de confiança dentro de uma sociedade, maior é a escala e o tamanho das pessoas que você interage. Interage não só no dia a dia, mas você interage fazendo negócios, você respeita, você ajuda, você colabora. O nível de colaboração de uma sociedade que tem alta confiança é muito maior. Então, sociedades como Japão, Alemanha e Estados Unidos têm alto capital social. Isso significa dizer que eles têm alto nível de confiança entre todos, mesmo os desconhecidos. Sociedades que não têm esse mesmo nível de confiança, por exemplo, as sociedades latino-americanas, o nível de confiança é mais restrito. Você confia somente na sua família, naqueles do seu círculo menor de amizades. Isso, por exemplo, tem um impacto econômico. Você acaba fazendo negócio com quem? Só com quem tem QI, quem indica. Ou seja, amigos e família. Eu tô com medo de onde ele vai chegar nessa análise, porque o colapso da confiança no Ocidente, ele tem origem em vários lugares diferentes. E, nesse sentido, a riqueza e a prosperidade não circulam. Você precisa penetrar Welfare state, imigração. Você vai acumulando um monte de coisa aqui. certas redes, certos espaços, certos grupos para você conseguir acessar certas riquezas. Um dos problemas que eu sempre digo aqui no Brasil é que, por exemplo, nós somos 100 milhões de ilhas, isoladas e separadas, porque a gente não confia em estranhos. Isso é uma característica que vai determinar se uma sociedade vai ser mais rica, mais próspera, mais desenvolvida ou menos. Se isso é tão básico e importante na construção de uma nação, de um país, a gente pode extrapolar esse conceito e levar ele para a esfera internacional. E claro que na esfera internacional sempre as questões de confiança são mais difíceis, porque nós não estamos todo mundo com a mesma cultura, com o mesmo idioma, com a mesma história, e nós não temos os mesmos mecanismos que existem dentro de uma sociedade doméstica, como um Estado, um judiciário, uma constituição comum, que faz todo mundo seguir mais ou menos as mesmas regras. Na esfera internacional, a questão da Porque o bem-estar social da Europa é um problema, ele não se sustenta mais. Ele tá colapsando. confiança, ela tem sempre um pé atrás, porque você sempre tem que defender o seu interesse, né? A nação tem que defender o seu interesse, e ela vai confiar no outro, mas vai querer garantias, vai querer provas. Claro que ao longo da história e do tempo surgem relações de confiança. Eu gosto do Rock, mas acho que a visão de mundo dele está muito ultrapassada e nunca funcionou pro Brasil. Eu também acho. Eu também acho. Eu acho que as coisas mudaram tão rápido que. Vamos lá, vamos tentar se colocar no lugar dele. Ele é um cara que estudou a vida toda esses conceitos que ele defende, sabe? Liberalismo, globalização e papapá. As coisas estão mudando muito rápido. Ele trabalha na ONU. Então, sabe, nem a gente aqui se adaptou ao momento que a gente está vivendo agora e a tendência que vai seguir a partir disso. Entre nações, porque você tem um passado comum, porque você tem uma vivência em conjunto, porque você tem valores iguais, porque vocês vieram do mesmo lugar. E com isso você Então, eu tô com essa. A gente voltou para a época da lei do mais forte. acaba construindo esses laços. Se dentro de uma sociedade você ter confiança permite que a sociedade ganhe uma escala maior de negócios, de riqueza, de tudo, porque mais gente confia em mais gente, na esfera internacional, se você tiver mais países distintos trabalhando entre si, a quantidade de riqueza e prosperidade... Então, vamos definir o que ele travou no fim da história do Fukuyama. Ele compreende o que a gente está passando por hoje, mas ele defende esses valores que já são ultrapassados.
Então, sabe, ele é um cara que tá lutando pra defender um mundo que ele acredita que é melhor. E, cara, tecnicamente é, porque a gente não sabe o que vem daqui a pouco. O que vem depois dessa ordem liberal. E força que você vai ser capaz de construir é incomparável. Não, eu não sei se você leva a sério o shitpost do Fukuyama. Eu só tô usando como exemplo aí que vocês levantaram. Maior. E essas Porque acreditar naquela merda é demais, né? alianças internacionais, então elas têm um valor incomensurável. Porque imagina, eu acabei de dizer que é difícil você criar alianças ou confiança num ambiente permissivo da esfera internacional, que não tem governo, que não tem regras, que não tem lei, que é a lei da selva. E você conseguir ter isso, isso tem um valor ainda maior. Por que eu tô falando de tudo isso? Porque, obviamente, O Orlando tem ótimos textos. Ponto. É isso. hoje nós estamos assistindo um questionamento, uma dúvida, uma tentativa de ruptura com a aliança talvez mais sólida que já existiu na história do mundo, que é a aliança entre os americanos e os europeus. Aliança transatlântica, aliança que deu a origem à criação da União Europeia, aliança que deu a origem à maior aliança militar, mais estruturada, mais organizada, talvez da história do mundo também. Nada disso faz sentido no mundo que a gente vive hoje. Tá entendendo? A União Europeia é um monstro burocrático, imóvel, bizarro, que sufoca os Estados-nação em prol de um ideal que já morreu. A OTAN já não tá fazendo mais sentido de existir, sabe? A União Soviética colapsou, cara. Tadinha da Rússia. Que é a OTAN. Essas alianças, elas foram construídas em cima de história, de cultura, como eu estou dizendo para vocês, de um passado comum, de uma origem igual. Afinal de contas, o continente americano, as Américas, são um produto dos europeus. Europeus vieram para cá, emigraram. Europeus foram para os Estados Unidos, para o Canadá, para o México, para o Brasil e construíram esse novo mundo. Ah, tudo bem, foi na exploração, foi na colonização, mas isso não apaga o nosso laço. Não apaga o DNA, a similaridade, a proximidade. A Europa é o pior aliado dos States. Eles são um ótimo mercado consumidor. É isso. Eles são um excelente mercado consumidor para produtos americanos. Esse controle os americanos não querem perder. Agora o resto, de ter a responsabilidade de cuidar desses europeus frouxos e fracos, aí é um pouco demais, né? Ou que hoje são frouxos e fracos. Mas o europeu ainda tem aquele espírito imperialista dormente, verdade seja dita, que talvez a Rússia acabe ressuscitando. Como aliado ou como inimigo, sabe? Como aliado se os partidos de direita na Europa tomarem o poder e chegarem a dar as cartas. Aí provavelmente vai ser aliado, sabe, da Rússia. Como inimigo, esse chola, social-democrata, vão ressuscitar e querer botar tropa no chão, sei lá o que vai acontecer. A história. Não, a Rússia tá brincando com fogo. A cultura e o que a gente absorveu de lá, os valores, inclusive. E essa base, essa história em comum, criou uma grande aliança de muita prosperidade, que são essas instituições todas que eu falei, desde a União Europeia até a OTAN. E óbvio. O Rock parece ser aquele cara que se acostumou com o status quo dos anos 90, com os Estados Unidos hegemônico. Agora, porque o mundo está mais complexo, ele sente nostalgia de tempos mais simples e melhores. E mais óbvios, né? É fácil de entender o mundo da Pax Americana, Isso que durou 20 anos. gerou muita riqueza. Para quem? Para os americanos, para os europeus, para todo mundo, que adotou um sistema comum de convivência, de organização social, que é a democracia. E eu repito, e vale repetir para vocês todas as vezes, democracia não é sobre voto, sobre eleição. Essa é uma parte só da democracia. Outras partes importantes que têm impactos muito positivos são as instituições, é o Estado de Direito, é a baixa corrupção, é o livre mercado, é o capitalismo. Tudo isso. Quando funciona, ótimo. Nossa, a democracia é incrível quando as coisas estão funcionando. Mas quando é necessário tomar decisões rápidas e firmes numa situação de crise, democracia é uma merda, né? Foi herdado. Olha a situação que a gente vive hoje aqui no Brasil. O Brasil tá travado, completamente travado. Sabe, pra onde você olha, você não vê solução. Além de destruir a Constituição de 88. Desse modo, dessa história, desse lugar, desse pensamento, desses valores que vieram de um lugar. Tudo isso veio da Europa. Pessoal, fazer uma pausa para falar da Insider. Sem rock. Difundiram isso para os territórios que eles vieram ocupar. E aí, claro, os americanos aperfeiçoaram. Cara, a República não é um sistema tão horroroso assim. Outros adotaram Papo por outra hora. outras coisas, estão em transformação. O Brasil está tentando seguir o seu. Cada um está seguindo a sua história. Mas a base é a mesma. E é desse lugar que vieram todas essas ideias. Capitalismo, democracia, imprensa livre, combate à corrupção, liberdades, tudo isso nasceu ali. Não tem como a gente descartar
Essa é a mesma origem, e essa é a origem que tem conduzido. A União Europeia tá para a Europa Ocidental o que a Iugoslávia foi para os Balcãs. Foi a única forma que aqueles países encontraram de não saírem na faca uns com os outros e cometerem. Mas o preço é a imobilidade, uma pressão interna cada vez maior, que quando explodir pode dar cervenica. O mundo para o lugar que ele está. E óbvio que isso não quer dizer que não tenha erros e defeitos, mas este mundo criado nesta base, ele é muito melhor do que o mundo criado nas outras bases das outras civilizações, que não as ocidentais. Os Estados Unidos decidir que ele não quer mais que exista essa aliança ou que exista esse mundo ocidental, é simplesmente negar a origem de tudo e essa história de sucesso. Faz todo sentido o que os americanos estão fazendo. É lógico, faz sentido, pode funcionar. É uma repartição de máfias. Esse é uma boa comparação. É uma divisão de máfias, tá ligado? Ó, a Rússia, você cuida do teu, a Europa se f aí, China vai lá e cada um cuida dos seus interesses da melhor forma possível e o que for conflitante a gente se resolve diplomaticamente de forma bilateral, sem a porra da ONU, sem União Europeia, sem ter que conversar com o Zimbábue, sem ter que conversar com a Moldávia, sem ter que falar com o Paraguai. Foda-se. Foda-se todos. É isso. O mundo vai voltar para uma lógica que é o que faz sentido. É a lei do mais forte. O G7 decide, o G7 manda, o resto cala a boca e obedece. Porque se você negar a Tadinho do Brasil, né? Tadinho do Brasil. civilização ocidental, você vai abraçar qual civilização? A civilização islâmica? A civilização chinesa? A civilização eslávica ortodoxa, para usar uma linguagem do Huntington? Qual civilização? Civilização latino-americana? A civilização africana? Qual outra civilização no mundo conseguiu produzir nos últimos séculos o resultado que essa civilização produziu e que continua produzindo? Porque vejam, a União Europeia junta, ela tem uma economia maior do que a China, uma população muito menor. A primeira economia é a americana, que também faz parte, que é o líder dessa civilização hoje. Mas o segundo grupo, que era no início, no passado, os países que governavam e líderes do mundo e as potências, hoje são países pequenos, perto da proporção das outras. Eles perderam todo o seu vigor, não sobra mais nada para o europeuzinho médio. Tipo, a Europa é um continente vivendo o seu declínio civilizacional e se agarrando às suas glórias do passado, e na verdade, se agarrando por nenhuma, né? Questionando e desprezando as suas glórias do passado. Aquele espírito imperialista que conquistou o mundo morreu, cara. Caralho, o Reino Unido, aquela ilha ridícula, controlou um quarto do planeta Terra. Cadê eles hoje? Cara, o Reino Unido é um parceiro. O Reino Unido, vamos lá, é que a gente fora do Brasil, né? A gente tá falando português aqui. Mas o Reino Unido se tornou um shithole, cara. É um país de terceiro mundo, cheio de imigrante. O cara pra gente pra tudo quanto é lado. Acabou, aquele país morreu. Outras grandes nações se juntaram e criaram ainda assim. Enquanto os números continuam crescendo, o liberal acha que está tudo bem. Cinco anos atrás eu ia discordar de você. Hoje concordo em número, gênero e grau. Um bloco de extrema relevância econômica, política, militar, não na sua capacidade imediata de combate, mas sim com o seu histórico, com o seu know-how. Quanto dos pensadores, dos estrategistas da história do mundo militar vieram da Europa? De séculos atrás. E hoje, o que eles têm para oferecer? O exército britânico está na sua pior forma em sua história. O exército alemão... o governo alemão agora está investindo... eles só vão ter resultados daqui a 10 anos. Eles têm bastante dinheiro. Eles têm o maior orçamento militar, o terceiro maior do mundo. Mas eles só vão ter resultados daqui a 10 anos. A Prússia morreu. A Prússia acabou. Então... França, com as suas 200 nukes... velho... O poderio militar europeu, porque eles terceirizaram a sua própria segurança para os Estados Unidos. Das suas séculos, milênios de guerras e de aprendizado e evolução militar. Foi dali que surgiu a capacidade militar do Ocidente em vencer as outras civilizações. Absolutamente tudo e do sucesso americano
vem dessa raiz, dessa origem, desse lugar. Não existe como negar essa história. Não existe como você simplesmente achar que existe alguma outra possível civilização ou alternativa ou caminho diferente. Nenhuma das outras. Tem. Cara, civilizações não são monolíticas. Hã? Nós não infelizmente, nós não vivemos mais como os romanos do século I. Nem como os francos do século VII. Nem como os, os alemães do século XVI, sabe? As coisas mudaram, sabe? Ideias mudaram, conceitos mudaram. A gente viu algo completamente diferente. O que o Trump e o seu gabinete, os seus sócios e os seus pensadores estão ali, eles estão, sabe, bancando uma mudança de mentalidade muito rápida, de uma nova política. Cara, pode dar certo, pode dar errado. Pessoalmente, eu acho que pode dar certo. Chegou perto ainda disso. É claro que existe uma discussão se a civilização chinesa está assumindo o controle. E, tipo, eu não tô entendendo esse argumento dele que os Estados Unidos vai abandonar a civilização ocidental e abraçar outra coisa. Não! É só um passo de evolução dentro do que é ser americano hoje, sabe? Eu não tô entendendo exatamente onde ele quer chegar com esse argumento. Tipo, eu achei meio boboca. Tipo, os Estados Unidos estão abandonando a civilização ocidental. E não tá. Definitivamente eles não estão. Aqui, ó. Isso daqui é o Ocidente. Isso daqui é o Canadá. Em toda a sua glória. O Canadá é isso daí, ó. Esse é o Canadá, pô. Complicado. Controle, a liderança do mundo e ela vai superar, Não, sim, a menina é coreana também. Tipo, todo mundo é asiático naquela foto. dominar, se sobrepor à civilização ocidental. Isso até pode acontecer na economia, mas não necessariamente isso é um modelo a ser adotado pelo mundo inteiro, e não necessariamente isso está acontecendo na economia. Porque O modelo ocidental também não foi adotado no mundo inteiro, nem durante o seu período de glórias no século XIX, em que o Ocidente controlava boa parte do planeta. A civilização ocidental foi implementada na África, na Índia, na China, no Japão. Não foi. A civilização ocidental existe onde eles colonizaram e não havia praticamente nenhum tipo de resistência relevante. A Pérsia é a Pérsia. A África tem 387 civilizações ali dentro. A Índia é a Índia. Cara, eu não tô entendendo. E também esse não é o interesse dos chineses. Os chineses não são expansionistas. Eles querem que o mundo gire em torno deles. Mas eles não vão se expandir. Nunca se expandiram em sua história, sabe? Porque há muito tempo dizem que a China ia passar os Estados Unidos economicamente, e isso não aconteceu até então. E, recentemente, a economia americana tem dado sinais da força e da pujança e da manutenção no seu lugar. O ponto aqui, gente, é que a ideia do Trump e da sua administração, desse foco exacerbado de críticas, de diminuição, de desqualificação, de sinalização de se afastar, de destruir, de desqualificar a União Europeia, é based. Nossa, cara, nós, o povo de Chique, estamos com você, Donald Trump. Está sim, já. Realmente, eu acho que o Rock tá preso nos anos 90. Ele tá preso nos anos 90, cara. Extremamente contraditório, problemático. Tipo, o mundo está se enveredando por um caminho de isolacionismo, nacionalismo, e o Rock tá com a cabeça ainda muito neoliberal. Ele tá. Eu acho que não é que ele está analisando de forma correta o que está acontecendo. Ele tá. Mas ele está no estado de negação. É isso que está acontecendo. Tipo, olha só, as nossas glórias do passado. Tudo foi muito bom. Caralho, realmente. Concordo. O Ocidente conquistou. Foi o Ocidente atingiu o auge da humanidade. Sabe? Em todos os sentidos que você pode imaginar, o Ocidente é melhor do que o resto do planeta. Nós se beneficiamos um pouco dessa evolução. Muito pouco, né? Tadinho, o Brasil. Mas, cara, o tempo passou. O Ocidente sentou nas suas glórias, interrompeu as suas conquistas, passou a olhar para si mesmo e criticar aquilo que seus antepassados haviam conquistado, e agora estão pagando o preço de terem terceirizado a sua própria sobrevivência.
O rock tá em estado de negação. Perigoso, porque ele abala essa estrutura que eu estou explicando para vocês, que é a estrutura que fez o mundo estar na direção que está. E eu não falo aqui só de democracia, eu falo de capitalismo, eu falo de livre comércio. Afinal de contas, o quanto da economia chinesa é verdadeiramente um livre comércio? Eles não se importam, eles estão ficando ricos. A economia chinesa, ela é muito similar aos manuais fascistas, sabe? É capitalismo de Estado, é o Estado ali junto com a iniciativa privada operando de forma sincronizada. E eles conseguiram fazer isso dar certo, sem se matar internamente. É óbvio, se o empresário, o bilionário chinês levanta o tom de voz contra o Xi Jinping, ele desaparece. A preocupação dos Estados Unidos em relação à China é exatamente essa, que a China subsidia, que a China usa práticas não transparentes, ela não deixa a economia seguir o seu ciclo natural, existe um governo central que controla tudo, um monte de empresas estatais, o câmbio é controlado, uma série de coisas ali não seguem os preceitos do capitalismo, não seguem os preceitos da democracia, não precisa nem dizer. E tá funcionando pros caras. Eu acho que os americanos enxergam na China um risco, a administração Trump enxerga na China um risco, um perigo, um inimigo, o inimigo. E eu acho essa análise correta. É impressionante que o Trump é um boomer que conseguiu enxergar o óbvio na frente dele. Realmente, a Rússia não é o inimigo. A Rússia não é o inimigo dos Estados Unidos. A Rússia não consegue conquistar a Ucrânia. A Rússia não é o inimigo dos Estados Unidos. O inimigo é a China. A China é o verdadeiro inimigo. É tão inimigo assim? É tipo, vamos lá. Não é possível uma coexistência relativamente pacífica, uma guerra fria entre China e Estados Unidos, em que todos os problemas eles vão resolver em negociações bilaterais, sem a p da ONU. Tipo, chega no acordo, olha China, tá bom, toma Taiwan e a gente cuida do nosso aqui, algum interesse americano. Ó, China, você fica com Taiwan, a gente fica com a Groenlândia. São os dois maiores países do mundo. Se eles chegarem nesse acordo, tá bom, China, você vai ter o seu mar do sul da China, é seu. Estados Unidos reconhecem a sua posse. Todo mundo ali. Mas a Groenlândia é nossa, tá entendendo? É um acordo que você pensa assim, mas peraí, e os interesses da Malásia, do Vietnã, da Dinamarca? Foda-se a Dinamarca, foda-se o Vietnã, foda-se a Indonésia, foda-se Hong Kong, foda-se todo mundo. O que importa é que os Estados Unidos e a China chegam em acordo. É a lei do mais forte. É isso. A Europa vai falar o quê? A Europa vai ameaçar os americanos? Não vai. Tá entendendo? É isso. E os interesses do Zimbábue. Foda o Zimbábue, cara. Foda o Camboja. Tadinhos. Calem a boca. Agradeçam por existirem ainda. O que é muito triste é o que o Freeman falou. Nós não seremos vassalos dos chineses, nós não vamos nos tornar aliados dos chineses, aliados em pé de igualdade. Cara, o Brasil, ele é tão fraco, ele é tão burro, nossa classe política é tão estúpida, que tá preocupada com mesquinharias internas. O Lula, e o PT tá colapsando, o que eu faço? O Bolsonaro, é anistia, eu não quero ser preso, tá entendendo? As preocupações das duas grandes forças políticas do Brasil são tão idiotas e tão short-sighted, tipo, tão curto prazo em merda. Enquanto o mundo está enveredando por um caminho que nós não fazemos a menor ideia de onde isso vai chegar, é bem provável que os americanos cheguem em um grande acordo de expulsar a China do continente americano, sabe? Doutrina Monroe da vida. E sabe, isso já começou, inclusive. A BlackRock foi e comprou o canal do Panamá. O Brasil é a puta que os americanos vão manter na rédea curta. É isso. É isso. Como sempre. Essa é a história do Brasil. A cadelinha dos americanos. É sabido, mas como democracia hoje parece irrelevante, não importante, as pessoas não acham que o voto tem um valor, mas existem as outras coisas que vêm junto com a democracia, que surgiram nesse mesmo lugar, nessa mesma origem da Europa. E essa origem se expandiu, se multiplicou e ganhou ainda mais força com a ascensão. Problema da Europa é problema da Europa. No fim do dia, essa é a política dos americanos. Europa, cala a boca. E dá a Groenlândia pra cá.
Pronto. São dos Estados Unidos. E os Estados Unidos ajudando a reorganizar a Europa, reconstruí-la e incentivar que a Europa desse um próximo passo. Qual é o próximo passo? Uma tentativa de se moldar e se transformar nos moldes dos Estados Unidos. Afinal de contas, os Estados Unidos são uma federação dos Estados Nossa senhora, o Rock realmente defende a transformação da União Europeia em Estado. Tá merda, cara. Nossa senhora. Complicado. Complicado. Nossa senhora. Calma, Nuzeto. Calma, Nuzeto. Europeto. Nossa senhora. A ideia dos Estados Unidos da Europa é tão abjeta que eu não vou nem vou começar aqui. Unidos da América. Nações independentes na América. E outra, a imposição dos os valores americanos na Europa foi um desastre, beleza? Com o colapso do... Alguém levantou essa frase em algum vídeo passado falando que a queda do Império Alemão foi a queda do Ocidente. A vitória do projeto do experimento americano acima das monarquias, em cima das monarquias europeias, foi um desastre para a Europa. Foi um desastre para a Europa. Foi a grande catástrofe do século XX foi essa. O colapso das monarquias europeias é a vitória do liberalismo europeu, do liberalismo americano. Todas as merdas que a gente vê as consequências hoje, meio que você pode traçar com a Primeira Guerra Mundial e a vitória dos Estados Unidos e da Entente. Sabe? Foi uma desgraça completa. A Europa não tem tradição democrática, a Europa não tem tradição republicana. Aquele é um continente que clama por monarcas, por autoritarismo, sabe? América, né? Colônias independentes que acabaram se juntando e formando uma grande federação e um grande modelo de democracia, de capitalismo, de abertura, de liberdade, de sucesso econômico, de prosperidade, de uma série de coisas que alavancaram a humanidade como um todo. Se as monarquias tivessem ganhado, estaríamos pior hoje? Não, a gente não teria União Soviética, a gente não teria Alemanha nazista. A gente não teria isso. Caso você tenha esquecido, a Alemanha venceu o Império Russo na Primeira Guerra. Eles pegaram boa parte da Rússia. Não teríamos internet. Provavelmente a gente teria, sim. Repito. O mundo seria completamente diferente e estaríamos melhor. Óbvio que tem os seus problemas e os seus... Não teríamos as crises no Oriente Médio. Então, cara... defeitos, mas os problemas e defeitos dos outros modelos civilizatórios apresentados pelas outras civilizações não chegam, são muito maiores. E essas civilizações em si não chegam aos pés. Por mais que elas estejam tentando alcançar e chegar, ainda não chegaram nesse lugar. E é sobre essa ótica que a Europa, então, depois de 2 grandes guerras e muita destruição, começa a se moldar para construir uma estrutura, uma burocracia, uma realidade parecida com a americana. Com a ideia, óbvio. Não, o e se da Primeira Guerra você pode ir longe, mas as consequências da Primeira Guerra a gente vive até hoje. E pronto, sabe? A vitória dos americanos foi um desastre. Simples da criação dos Estados Unidos da Europa. Isso se chama União Europeia. Esse é o projeto da União Europeia. Óbvio que esse projeto tem vários obstáculos, vários tropeços, porque eles estão tentando fazer algo que ninguém nunca fez. Ninguém nunca conseguiu criar uma estrutura democrática, de livre comércio, aberta, capitalista, de riqueza, com gente de cultura. Porque eles estão tentando fazer algo que ninguém nunca fez. Ninguém nunca conseguiu criar uma estrutura democrática, de livre comércio, aberta, capitalista, de riqueza, com gente. A burocracia europeia impede qualquer tipo de inovação dentro daquele continente. Não é à toa que as maiores big techs estão fora de lá. Não é à toa que a manufatura do mundo está na China. A União Europeia é uma aberração jurídica, burocrática e sufocante. De cultura, história, idioma diferente, etnias diferentes. Ninguém fez isso. Eu digo para vocês que o único país que conseguiu fazer isso, que é a maior federação de todos os tempos, é a Suíça. Mas a Suíça é um ovo, é um micropaís, onde sim, 3 idiomas diferentes se juntaram e criaram uma federação. E que também foi o molde para os Estados Unidos. Exato, a Europa chegou no seu ápice, sabe? Em 1914 e entrou em destruição, em combustão, explodiu, colapsou completamente. 45 em diante, eles abraçaram a reconstrução americana, metade do continente ficou atrás da cortina de ferro e se fudeu. O outro lado viveu um período de absoluto crescimento econômico, algo incrível.
que durou 50, 60, 70 e de 80 os números colapsaram. O neoliberalismo deu mais um choque de sobrevida no sistema falido europeu e hoje as consequências estão aí, sabe? 80 anos de pujança acabaram. De muitas maneiras. Então, o projeto europeu, ele é isso. Ele não é um inimigo, uma vergonha, algo a ser descartado, desconsiderado. Ao contrário, ele é um produto da evolução e do crescimento dessa história, desses valores e dessas ideias. Ok, eu compreendo. Eu concordo, é uma evolução dessas ideias que surgiram na porra do iluminismo, mas. E daí? Elas estão caindo de podre. Não há real. Por quê? Por que sustentar isso? A duras penas. Sabe? Esses valores deixaram a Europa na situação que eles estão hoje. Valeu! Eu lembro numa live você falando que as pessoas não mudam. Quem é extremista segue sendo. Fui comunista, ANCAP, agora monarquista. MBL apoia a restauração, o movimento dos Orleans é a LARP brocha. Cara, o MBL eu acho que não apoia restauração não, porque justamente isso. O movimento dos Orleans é um LARP brocha, sabe? Institucionalmente eu acho que não tem nem posição fechada. Eu gosto de monarquia, o Orlando gosta de monarquia, mas restauração dos Orleans e Bragança, nunca vi debate, nunca vi papo dentro ali. É uma não questão. Fantásticas que produziram toda essa riqueza. Porque os europeus foram lá, colonizaram as Américas, dali começaram a surgir outras democracias, a maior de todas elas, a mais bem-sucedida, os Estados Unidos, foi lá, salvou depois os europeus nas duas guerras, ajudou a reconstruí-los e ajudou eles a criarem um novo modelo. Um modelo onde eles não fossem brigar mais, não fossem mais entrar em guerra. Um modelo onde a prosperidade econômica e a riqueza pudesse ganhar escala com confiança, transcendendo a sua casa, a sua família, os seus amigos, e alcançando vizinhos, mesmo que sejam de outros idiomas e de outros países. Esse é um projeto de extremo sucesso. O que tá acontecendo hoje na Europa, meu caro professor Rock? Eu entendo. Ó, tá vendo que tudo isso daqui é muito bom? Pera aí, agora o europeu não se mata mais. Olha, os europeus agora negociam, eles sentam na mesa, em vez de trocar tiro, eles trocam, eles usam canetas e assinam papéis e vai escalando, escalando, escalando. Quando você percebe, você tá com uma invasão de Pagite, Mohamed, somaliano no seu continente. Você tá entendendo que, tipo, deu merda? No fim do dia deu merda pra Europa? É complicado. Tipo, é uma situação muito complicada. Eu entendo e concordo, inclusive, com os argumentos dele aqui, de que realmente, por um período, foi muito bom. Mas esse período passou. Agora chegou a conta. E eles, os europeus, estão pagando a conta da forma mais cruel possível. Sabe? Eu defendo a posição, eu já comentei isso em outro vídeo, não sei se alguém discordou de mim. Eu não ligo também. De que essa tentativa patética dessas democracias falidas da Europa de vamos restaurar algum espírito nacionalista, de vamos lutar contra os russos na Ucrânia, isso vai resultar em colapso desses governos. Eu duvido. O governo Labour cai no Reino Unido antes do primeiro soldado inglês colocar um pé na Ucrânia. Colapso, irmão. Não tem clima pra isso. O jovem europeu de esquerda, ele pode até falar, não, vamos lutar contra os russos. Se bem que o jovem europeu de esquerda, então, o jovem europeu social-democrata, vamos lutar contra os russos? Mas esses caras não são suficientes para encher o exército. Quem tá ali, quem gosta, quem se alista, é o homem hétero, nacionalista, jovem. Esse cara tá sendo cuspido na cara há pelo menos 30 anos. Esse cara não vai pra guerra pela burocracia. Não, é mais fácil eles se unirem e derrubarem esses governos, e instaurarem um novo regime, um novo modelo que os respeita, do que eles acatarem as ordens desses burocratas e irem morrer numa trincheira suja. Então, não vai pra guerra. Se ele for pra guerra, ele vai pra guerra interna, porque o inimigo é interno. No fim do dia, quando você joga toda essa artificialidade que o Rock tá defendendo aqui, no fim do dia o inimigo está em casa. Primeiro você extirpa o inimigo interno para depois lutar contra o externo. É um projeto, apesar de todas as dificuldades. Cara, ô Felipe, obrigado. Uma nova primavera dos povos. Que pariu, velho. É isso.
uma nova primavera dos povos. Em 1848, ocorreu em quase praticamente todo o continente europeu revoluções liberais com o objetivo claro de derrubar as monarquias, dar cabo na instituição monarquia absolutista, sabe? Eles buscavam liberalismo, eles buscavam constituição, uma espécie de democracia. Alguns lugares ocorreram as primeiras revoltas comunistas, a Comuna de Paris, sabe? Pode ser que ocorra uma nova primavera dos povos, sabe? Todo o continente está unido em torno de vamos botar no rabo dos russos. A população pode se revoltar. A população pode se revoltar e dar cabo na social-democracia europeia. E clima pra isso tem. Clima pra isso tem. É diferente do brasileiro, o europeu, quando ele quer, ele realmente pode acordar e ir pra guerra, sabe? Se revoltar de forma real e causar impacto. Colapso da União Soviética, sabe? Foi basicamente um movimento que veio das ruas. Foi um movimento popular, o colapso. Então, pode acontecer. Pode acontecer uma nova primavera dos povos, que vai dar cabo na social-democracia europeia e restaurar aquele continente a um sistema que faz mais sentido pra eles no fim do dia. Que não é a artificialidade burocrática que eles vivem hoje. Outra, né? Você tá vendo que, tipo, na Romênia teve um golpe do candidato o candidato direitista foi tirado das eleições. Na França, a Marine Le Pen perdeu seus direitos políticos. Curioso, né? Então, sabe, tá bem esquisito. Tá bem esquisito. É muito ambicioso. O projeto mais longe que a humanidade já conseguiu ir em termos de ganho de escala para geração de riqueza, liberdade, justiça e igualdade com gente que não é da mesmo lugar, que não fala mesmo idioma. É isso que os Estados Unidos incentivaram. O Rock, no fim do dia, eu entendo o mundo que ele tá querendo defender. É um mundo bom, sabe? Foi bom. Funcionou por muito tempo. Mas, cara, pô, velho. O que ele defende é literalmente isso daqui, ó. Eu quero morrer pelo direito de dar o cu. É isso. A defesa dele é essa, velho. Pô, mano. Complicado. Ajudaram. Por quê? Isso criou uma economia maior que a da China. Na Romênia tinha prova que o cara recebia dinheiro do Putin. Pô, nessa daí tem que fechar todos os partidos verdes do continente, então. Porque todos eles são financiados por petroleiras russas. Você acha que alguém desses partidos verdes da Europa vão perder os seus direitos políticos ou seu lugar na mesa pra falar bosta? Não vai, nada vai acontecer com eles. Era para os Estados Unidos uma riqueza absurda. Vocês acham que os Estados Unidos exporta mais para a China ou para a Europa? Para a Europa. Se a preocupação dos americanos é geração de riqueza porque eles querem vender mais para algum lugar, o lugar que eles vendem mais é a Europa do que a China. Por razões óbvias. Exato, o Partido Verde é de esquerda, logo é imune. Isso passa desapercebido para muitos. Mas fazer negócio com uma ditadura não é a mesma coisa que fazer negócio com uma democracia. Na democracia você tem um Estado de Direito. O Estado Verdade. de Direito você tem leis claras, um judiciário independente. E se você tiver um problema com um contrato, você entra com uma ação na justiça e você sabe que a justiça ela tem juízes imparciais que seguirão a lei. E a lei está escrita. E aí você contrata um advogado que leu a lei e ele não precisa ter um contato com o líder do partido para conseguir que ele ganhe aquela causa. E na China não é assim. Na Rússia, não preciso nem dizer que não é isso. Em todos os outros lugares do mundo. Aí se resolve na base da força. Porque os Estados Unidos, enquanto na Europa eles escrevem burocracias e desenham vários acordos e afirmam um monte de tranqueira, os Estados Unidos têm isso daqui para resolver suas questões. Tá ligado? Então, o mundo vai... O futuro é esse, né? Sabe a melhor parte? É que, tipo, o que eu tô falando aqui eu acredito que é meio que inevitável nadar contra a corrente, é idiota, tipo, ai, vamos salvar a civilização ocidental e os valores judaico-cristãos, e blá. Amigo, a gente tá cagando em buraco. O líder da direita tá falando em anistia pra não ser preso, o líder da esquerda tá tentando achar um sucessor. Esse debate não é nosso.
É real, esse debate não é nosso. A gente não tem controle de vastas porções do território brasileiro que estão sob o julgo do crime organizado. Esquece. Nós aqui brasileirinhos hablamos português, nós não somos parte dessa discussão. A gente vai assistir de camarote. A gente. Tá, cara, acabou. Mundo. Nós não temos rua pavimentada. Esse debate, nós não fazemos parte desse debate e não faremos parte pelo menos pelos próximos 30, 40 anos. Mesmo os que são democracia, não chegam aos pés da confiança que essas instituições têm. Ou seja, os Estados Unidos exportam muito mais para a Europa do que para a China. O mercado europeu compra muito mais dos americanos. E os americanos compram muito mais da Europa do que eles compram da China. Por razões óbvias. Primeiro, porque eles desconfiam da China. E eles não desconfiam da China só porque ela é grande. Eles desconfiam da China porque ela é uma ditadura. Eles desconfiam da China porque ela está ficando muito poderosa e ela quer dominar os Estados Unidos. A Europa não quer dominar os Estados Unidos porque democracias não entram em guerra com democracias. A Europa enxerga nos Estados Unidos um amigo, um aliado, um irmão, um filho que cresceu, ficou mais forte e agora continuam unidos e juntos. Porque essa é a história dos Estados Unidos e a história da Europa. Os americanos querem comprar Porsche, Mercedes, BMW e não querem comprar BYD. Simples, né? Eles querem comprar as marcas de luxo europeias e não querem comprar marcas de luxo chinesas, que não existem. Não querem comprar as falsificadas. Até podem comprar as falsificadas chinesas, mas eles querem as originais. A Europa, ela simplesmente, ela está na fronteira da liderança em milhões de áreas. Ela não é um fardo envelhecido, woke. Claro, ele é um continente muito mais antigo, com uma população mais idosa, um problema demográfico, um cansaço e um desgosto para aventuras e ambições de conquistar o planeta inteiro. Afinal, eles já fizeram isso, talvez mais maduros, já aprenderam, são mais comedidos em algumas das suas ações. Os Estados Unidos é a potência jovem, pujante, arrojada, com vontade de se impor, de brigar, de discutir, com mais disposição. Louquinha para conquistar o Canadá, inclusive. Saiu mais consolidada, mais forte, depois de 2 grandes conflitos mundiais que destruíram a Europa inteira. Então, existem diferenças E o próximo vai dar cabo, de definitivo. personalidade, né, de características, se é que dá pra gente dizer isso desses dois projetos políticos. Mas eles, invariavelmente, são a mesma coisa, vieram do mesmo lugar. Não existe os Estados Unidos querer se separar da Europa. Quer dizer, existe, parece que o Trump quer, e ele sinaliza que quer. E o J.D. Vance sinaliza isso uma potência ainda maior. E parece que eles têm... O J.D. Vance é puta merda, cara. Esse cara olha, vai deu o golpe, meu César. Dois problemas com a Europa. Um problema é de natureza ideológica. E aí esse problema não é só com a Europa, né? O Trump tem esse problema com todo mundo que não tem a sua ideologia, menos as ditaduras. Então esse é um problema do Trump. É uma narrativa que o Trump criou, é um discurso dele, é uma interpretação só dele, que ela não faz sentido com a realidade. Até então ele chamava o Trudeau de governador. O novo primeiro-ministro canadense, que não é de esquerda, ele está chamando de primeiro-ministro. Ou seja, o problema é ideológico. E ele tem usado a ideologia para permanecer no poder. Essa é parte da narrativa e do discurso de sociedades polarizadas. Você precisa ganhar o voto e ganhar a eleição e mobilizar sua base, dividindo, e você divide através da diferença ideológica. E eles, né, o Trump e o Vance, a administração atual, estendeu essa discussão para a esfera internacional. Então, desculpe, o papinho do... É complicado, né, cara? A gente aqui de Chique Bahia discutindo essas questões, né, mano? A gente vai se fuder, na verdade. Não interessa o que aconteça, nós vamos se fuder. Essa é a realidade. A gente não vai nem conseguir entrar na América pra aproveitar qualquer coisa que eles conquistem, sabe? Na ditadura de J.D. Vance. Não, esquece. A gente só vai se fuder aqui. Puta merda, nossa. Vamos levar a discussão ideológica para os outros países. A Europa, onde não tiver um líder de direita, ela é woke. E sim, existem líderes na Europa. Eu não quero pagar de defensor de ditadura, mas quem mudou as regras e começou a perseguir as empresas americanas foi a Europa. Os russos e os chineses sempre deram condições para entrar no mercado deles, que não mudaram porque era conveniente. Exato. Que foram e são woke. Exato. A porra da burocracia europeia que perseguiu as big techs americanas. Multa atrás de multa, multas bilionárias, monopólio, o caralho. Ué, a conta chegou. As big techs estão grudadinhas no Trump e é isso aí, vamos passar a agenda, sabe? Liberdade, caralho, liberdade de expressão, desregulação. Mas isso não faz da Europa menos democrática, não faz ela menos capitalista, não faz ela menos rica, não faz ela menos historicamente conectada com os mesmos valores que deram origem aos Estados Unidos, ao capitalismo, à democracia, ao Estado de Direito, todas essas coisas que eu tô falando. Ou seja, este problema, ele não é real, ele é um problema criado, Cara, esses valores que você está defendendo, esses valores anglo-saxão, eles não
eles não faziam sentido na Alemanha até a sua derrota na Segunda Guerra Mundial, na Espanha, sabe? No leste europeu, sabe? Esses valores anglo-saxões que foram impostos ao continente europeu, eles não faziam sentido. E, sabe? Pode ser que hoje não façam sentido, só que as pessoas estão vivendo um topor liberal até hoje e eles querem abraçar isso como algo que faz parte da sua cultura. Problema da ideologia Roma caiu, Rock. Roma caiu. Roma caiu. com a Europa, que ele não retrata nada de sólido que existe. Você pode fazer uma crítica ideológica à Europa? Não, a questão. Cara, liberalismo. A gente tá vendo a mutação do liberalismo, essa é a real. A gente não tá. Oh, o liberalismo vai acabar. Não, não, não. A gente tá vendo a mutação do liberalismo. Os Estados Unidos não vai virar uma autocracia estatizante. Não, a gente tá vendo a mutação do liberalismo. É outro rolê. É outro rolê que a gente tá assistindo. Mas do mesmo jeito que existia essa crítica ideológica dentro da disputa eleitoral americana. Mas daí até você romper relações, quebrar aliança, desqualificar o projeto europeu, é uma coisa muito mais séria. O segundo problema que o Trump indica ter, ou a administração dele indica ter com a Europa, é a existência do projeto europeu. Como se o projeto europeu fosse ruim. Isso contraria a história. Isso contraria como que nós chegamos neste lugar de extrema estabilidade no mundo e pujança e riqueza. Como que nós chegamos nesse lugar? Depois de 2 grandes guerras dentro da Europa, a solução foi: os europeus precisam parar de brigar entre eles. Vamos criar uma aliança interna, um mercado comum, vamos fazer eles serem parte do mesmo país, Sim, e no continente europeu deu certo, só que eles tentaram impor esta merda no resto do planeta. E não deu certo. A economia não impede guerras. A Rússia tá aí pra provar isso. praticamente. Isso é um O projeto. projeto europeu é anti-europeu. O projeto europeu busca a supressão das identidades nacionais. Sabe? É isso. Ele quer a supressão das identidades nacionais. O alemão não tem que se enxergar mais como alemão, mas tem que se enxergar como europeu. O francês não tem que se enxergar mais como francês, ele tem que se enxergar como europeu. Parte da direita, da extrema-direita europeia, tem uma ideia que é nesse sentido, sabe? Europeus são irmãos e o inimigo é externo. Então, projeto tanto europeu quanto americano. Sem o apoio, o impulso e a aprovação dos americanos para que isso acontecesse, não teria acontecido a União Europeia. E a União Europeia consolidou que os europeus não iriam mais brigar entre eles, além de expandir a riqueza de todas essas nações num mercado comum, aberto, um único mercado, com a mesma moeda, que não tem fronteira, que você troca, compra e vende em vários países a mesma coisa. Isso é uma sou cidadão do mundo, venham Mohamed, venham todos. Todos são aceitos, todos são europeus. grande engenharia de prosperidade e riqueza, com transparência, Estado de Direito, baixa corrupção, baixíssima corrupção. Os lugares com menos corrupção no mundo estão aonde, pessoal? Onde que eles estão? Na Europa. Os lugares com maior igualdade, com maior justiça, estão aonde? Na Europa. Os melhores lugares, os mais ricos do mundo para se viver estão aonde? Na Europa. É claro que no todo os Estados Unidos é mais poderoso, mas a Europa carrega as sementes do sucesso da civilização ocidental. Isso não quer dizer que a civilização ocidental não cometeu atrocidades, deslizes, mas todas as civilizações cometeram. Eu não estou focado aqui em apontar os problemas da civilização ocidental. Eu estou focado em apresentar as realizações e os sucessos. E comparar o sucesso. Será que existe a possibilidade do AfD e do FDP se unirem na mesma coalizão na Alemanha? Eu tô viajando demais. Você tá completamente maluco. Não tem clima ainda pro AfD ser líder de uma coalizão. Mas vai ter. Desculpa. Cara, o governo da SPD e do CDU vai ser uma maravilha. E eu não tô nem aí, não vou acompanhar, caguei. Isso das civilizações, da civilização ocidental com as outras civilizações é incomparável. E os Estados Unidos só está na posição que está porque ele absorveu, adotou e herdou todas essas estruturas europeias. Destruir a União Europeia é você possibilitar que as rivalidades internas de dentro da Europa voltem a acontecer e existir. Isso vai ser ótimo. Nossa. Isso vai ser ótimo. Puta que pariu. Porque a ilusão de que o mundo é a terra da fantasia das fadas, que violência não existe, de que tudo se resolve apenas na diplomacia, na conversa, é uma ilusão. O Putin, ele abriu novamente a caixa de Pandora. Sim, guerras de conquista podem acontecer. Estão acontecendo e ele vai vencer. É.
torcer para que a União Europeia não exista mais, é você torcer para que França e Alemanha comecem a brigar entre si, é que os ingleses queiram dominar tal território ou outro país, é que outras partes do leste europeu comecem a brigar entre si. O fim da União Europeia é a volta de um potencial gerador de conflito de milênios. E se o Trump quer... Cara, querendo. A gente tá numa situação bem complicada, né? Pessoalmente, repito, pode soar torcida do meu lado aqui. Na realidade, eu não tô nem aí. Eu não tenho relevância nenhuma nesse jogo. Estados Unidos, Rússia, China e a União Europeia que estão disputando isso. Nós aqui somos menos que nada. Pro mundo, nós somos isso daqui, ó. É isso. O Brasil se preocupa com isso, beleza? Enquanto o mundo está se reorganizando, o Brasil é isso. No naipe. É naipe. É isso que a gente é. Um monte de naipe. Quer a paz no mundo e ele não quer guerras, destruir a União Europeia não faz sentido, porque a União Europeia foi criada em primeiro lugar. Eu perguntei, você acha que o FD chegar ao poder, uma ala mais radical poderá assumir o poder e tomar o controle do partido? Pode acontecer um golpe interno. Ou pode não acontecer. Valeu, Pelé Gil! Pelé Gil tipou R$10. Pado, você acha que as gerações mais jovens, Ginze e Alva, vão tentar reviver o tradicionalismo europeu e levar o continente de volta ao seu período de glória quando tomarem cargos de poder? Acho. Não necessariamente reviver o tradicionalismo europeu. Acho que isso daí é meio, né? Mas que a geração Z é extremista e vai chegar a cargos de poder logo logo, porque essa gerontocracia maldita está morrendo de velha, e a geração millennial nem fede nem cheira, cara, vai ser um massacre. Neotradicionalismo, cara, vai ser algo com... cara, é impossível você simplesmente reviver uma cultura morta. Provavelmente vai ser uma mistura de elementos do passado com coisas que a gente tem hoje, sabe? Uma transformação no liberalismo, dessa democracia que a gente vive. A gente vive. Brasil, democracia. Que os europeus têm, sabe? Uma coisa nova, uma reformulação de ideias antigas. Sei lá, pode ser. Para trazer a paz. Como que isso vai ser feito? Nós teremos a mesma economia conectada. Se a economia está conectada, eu não posso brigar porque eu vou perder muito mais dinheiro. Além disso, a gente vai aprender a conviver como se fôssemos uma única grande nação. E aí eu não vou brigar com meu irmão, com minha família, com meu parente. E é isso que foi conquistado. Além disso, foi uma grande aliança militar para lidar com os inimigos que vinham de fora, que continuam existindo, que são as outras civilizações, que estão em choque com a civilização ocidental, que não são civilizações ocidentais. Então, se você valoriza tradições... São civilizações com muito mais vigor do que o Ocidente. Você é um conservador. Então, se você valoriza tradições, você é um conservador. Pô, velho. As tradições que a Europa hoje valoriza, tipo... Tá entendendo? As tradições... É complicado, cara. Realmente, isso é bem complicado. Você acha que liberdade, capitalismo, justiça, Estado de Direito tem algum valor? Você faz parte da civilização ocidental. Você não faz parte das outras civilizações. As outras civilizações do mundo não carregam esse DNA. Eu não sou um conservador. Eu sou um reacionário. Pronto, é isso. Quero a restauração das monarquias na Europa. É isso. Cansei de fingir que não. No fim do dia é isso. Sabe, eu tô com ele. E concordo com cada palavra que saiu da boca do Rock. Se você é um cara que defende defende liberalismo, democracia, Estado de Direito, você é um conservador, verdade. Mas não, eu sou um reaça. Né? Eu quero restauração de monarquias, eu quero restauração de modelos que façam sentido com a sociedade que está ali. Aqui no Brasil, a república não faz sentido nenhum, sabe? Então, uma restauração monárquica aqui no Brasil, com poder moderador, fortemente inspirado com um modelo que a gente tinha no século XIX, adaptado à realidade que a gente tem hoje, pô, seria o ideal, cara. É juntar o útil ao agradável. Nossa, é perfeito. É o que faz sentido pra gente. É um país que clama por um imperador. O Brasil é um país que clama por imperador. Você não faz parte das outras civilizações. As outras civilizações do mundo não carregam esse DNA. Elas trabalham com uma outra lógica, com uma outra organização.
E se você vai destruir ou acha que não tem que ter uma aliança para proteger essa civilização, é porque você está querendo abraçar uma outra civilização. E tá tudo bem. Não, não, Rock. Não, 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 não. Não, se você não defende isso daqui, não necessariamente você quer abraçar o eurasianismo do Dugin, beleza? Você não quer virar um defensor da China, da Índia, da Pérsia, de alguma civilização africana. Não, não. Não. Só não. E não tem que ter uma aliança para proteger essa civilização, é porque você está querendo abraçar uma outra civilização. E tá tudo bem, você até pode fazer isso, mas você tem que admitir e assumir que você não quer mais fazer parte da civilização ocidental. Que a civilização ocidental não é da onde você veio. E aí você não está sendo um conservador e um tradicionalista. Mas eu não sou. É real. É tipo. Que a civilização ocidental não é da onde você veio. E aí você não está sendo um conservador e um tradicionalista. O liberal que se diz liberal conservador, ele deixa a filha dele dar Mas é engraçado, né? Que se por um lado eu sou um reaça quando se trata de um sistema político no Brasil, a hora que entra papo de transhumanismo, robótica, melhoramento genético, corrida espacial, sabe, desenvolvimento tecnológico, aí, mano, eu sou o maior progressista que você pode imaginar, sabe? Porque não são posições conflitantes. Eu querer um Brasil imperial com poder moderador pra, como eu posso dizer, botar a elite no seu devido lugar, ao mesmo tempo que eu defendo esse tipo de progresso tecnológico, tá tudo em casa, irmão. Eu não vejo conflito nenhum. Zero. Não vejo conflito nenhum. Zero, zero, zero. Zero. Zero conflito. Tanto que eu não me importo. Eu realmente não me importo com a vida privada das pessoas. Eu realmente não ligo. Sabe? Mas eu também não ia reclamar de um estado confessional católico. Zero problema. O problema é que isso conflita. Aí sim, isso ia conflitar com várias posições que eu tenho a respeito de melhoramento. Principalmente por uma questão de que os chineses não têm essas limitações. Então, o que ia acontecer? Aí o Brasil restaura o império e proíbe qualquer tipo de desenvolvimento genético que envolva essas questões de transhumanismo. Daí vem os super chineses de 2,50 m e nos mogam brutalmente. Aí é complicado, né? Aí realmente, tipo, há coisas que eu sou contra nadar contra a corrente, sabe? Essa defesa do rock, a civilização ocidental, os valores judaico-cristãos, isso é nadar contra a corrente. Isso é. Eu não defendo nadar contra a corrente nessas questões. É porque realmente, cara, o Brasil, o sistema que a gente tem hoje político, ele não faz sentido. Porque você está negando a sua origem, as suas tradições, e da onde você veio e o que você é. E você é parte do Ocidente. Você nasceu no Ocidente e você herdou tudo que o Ocidente te trouxe. Ô, Rock, calma lá, né? O Ocidente é assim das ideias. Beleza? Você é parte do Ocidente. Você nasceu no Ocidente e você herdou tudo que o Ocidente te trouxe. Quando a gente olha para a discussão de mercado, né, e querer brigar com a Europa, os Estados Unidos vai perder muito, muito, porque a riqueza americana, e eu já falei isso para vocês, acho, até 1991, a maior rota comercial do mundo era o Atlântico Norte, baseada no comércio transatlântico entre a Europa e a América do Norte. A partir do Atlântico Norte, e eu já falei isso para vocês, acho, até 1991, a maior rota comercial do mundo era o Atlântico Norte. Era. Bem lembrado. Era. Baseada no comércio transatlântico entre a Europa e a América do Norte. A partir daí, com o crescimento da Ásia, principalmente da China, a maior rota comercial do mundo de trânsito de mercadorias passa a ser o Pacífico Norte. E óbvio que o Pacífico Norte... Era. O Rock, a análise dele está correta. Repito, está correta. Afinal de contas, puta que pariu, né? Ele está em vários graus acima de qualquer merda que eu possa falar aqui. Mas ele claramente está vivendo um estado de negação. É isso, ele está vivendo um estado de negação. Como... Vamos lá. Eu sou economista, eu sou um palpiteiro, eu leio um monte de tranqueira diferente. Eu não tenho esse apego a essas instituições que ele tem. Então, pra mim, não faz diferença nenhuma se colapso ou não. Eu não tenho input nenhum ali. Nem ele. Inclusive o Rock não tem input nenhum nas decisões que os Estados Unidos, a China ou a União Europeia vão tomar nos próximos anos, que podem definir o Ocidente. Vamos mais longe. O Rock não tem input nem na sociedade brasileira. Ele é influente? O canal dele é gigantesco? Muita gente assiste ele? Mas no fim do dia, quem manda é o Centrão. E o Centrão tá preocupado em fazer a bancada pra mamar.
O Bolsonaro tá preocupado em não ser preso. E o PT tá preocupado em fazer um herdeiro. As questões que ele tá levantando aqui, essa parte, eu não sei qual que é o papel que ele acha que o Brasil vai ter nessa nova configuração global, ele não vai conseguir implementar essa porra, sabe? Mesmo se ele fosse eleito senador, mesmo se ele fosse colocado na chancelaria do Brasil, ele vai ser o nosso ministro no Itamaraty. Mesmo assim, ele não teria lá grande relevância. Olha que merda. Você tá entendendo que, tipo, é uma luta injusta, é uma luta ingrata. O Brasil é realmente esse demônio bizarro que a gente não tem o que fazer, tá ligado? É a geleca, tá? Peraí, o Brasil é uma geleca. Perfeito. O Brasil é uma geleca. A gente tá tentando estruturar ele, mas ele fica escorrendo entre os dedos. Meu Deus, Brasil. Brasil, fique estável, Brasil, por favor. Não, o Brasil é isso. O Brasil não consegue. O Atlântico Norte ainda é a segunda maior rota. Ou seja, a Europa ainda é a maior força. Sim, ele foi deputado estadual e foi triste que ele não conseguiu vencer para federal na eleição de 22. Foi um desastre. Depois dos Estados Unidos, econômica que existe. E o fato da Europa não estar brigando, não estar em guerra, não estar gastando com armas, e só gastando com desenvolvimento, com bem-estar social, com saúde, com infraestrutura, com justiça, com tecnologia, foi o que fez os Estados Unidos crescer também. Fazer negócio com uma ditadura não é igual fazer negócio com uma democracia. Eu acho que o Brasil colapsa de 2030. Cara, a previsão é que 28 o Brasil, as contas públicas vão entrar em parafuso e vão colapsar mesmo. Sobre todos os pontos de vista. Peguem corrupção. Você é uma empresa americana e você vai ter que abrir um escritório para comercializar. Escolha o Brasil, a China, a Rússia, a Índia, a Turquia, a Arábia Saudita e assim por diante. E a Europa. O lugar mais fácil para você fazer negócio de todos esses é a Europa. Não só é o menos corrupto, como eu citei, não é só o mais justo, não é só o mais igual, não é só o mais capitalista, como também é o melhor ambiente de negócios. Pode estar atrás, talvez, dos Estados Unidos, mas ainda vai ser, no todo, o ambiente para se fazer mais negócios mais fácil. Não faz nenhum sentido. Não existe argumento nenhum. A não ser, claro, uma repetição de uma narrativa ideológica vazia, sem fundamento, sem história, sem sentido algum, que só tem um propósito, ficar mexendo com as emoções numa base para criar factoides políticos para então você conduzir a política para onde você quer. Uma pura retórica manipulativa, porque a história mostra outra coisa. E na prática mostra outra coisa. Pergunta para qualquer empresa do mundo. Vamos olhar para a balança comercial. O resultado daquilo que eu falei, de exportações e importações dos Estados Unidos com a Europa e Estados Unidos. A política externa americana vai ser pautada da seguinte forma, meu caro professor Roque, porque eu entendo também os seus argumentos, entendo, respeito e concordo que é mais fácil você fazer negócios com a Europa, porque eles são democracias sólidas, com judiciário que persegue a sua população quando eles falam palavrões, mas é melhor negociar com o europeu do que negociar com uma ditadura de terceiro mundo patética. Porém, entretanto, todavia, essas ditaduras ridículas, elas não têm isso daqui. Entendendo? Então, sabe, no fim do dia, a política externa americana vai ser tocada vai ser tocada com isso daqui. Foda, mas é isso, cara. Ah, pera aí. Essa ditadura ridícula do Zimbábue tomou posse de empresas americanas, estatizou? Ah, legal. Então, Unidos com a China, o déficit comercial dos Estados Unidos com a Europa, 50 bilhões. O déficit comercial dos Estados Unidos com a China, 250 bilhões. As trocas comerciais... Irmão, um porta-aviões deixou o Irã pianinho. E o Irã, se eu não me engano, o Irã, a gente não sabe se eles têm nuke ou eles não têm, né? Os israelenses fazem um bom trabalho de impedir com que os seus inimigos tenham bombas nucleares, mas... Os Estados Unidos com a Europa, 1,6 trilhões de dólares. As trocas comerciais dos Estados Unidos com a China, 600 bilhões de dólares. Percebam, isso não é uma discussão de woke com conservadorismo. Isso daqui é o fundamento da civilização ocidental. Romper com isso é implodir com a civilização ocidental, é se separar. E vejam que curioso, né? Hoje tem uma frase sendo dita, e eu estava pensando sobre isso. As pessoas dizem assim, e estão dizendo com razão, né? Tem fundamento essa frase. Não sabemos se podemos confiar no nosso aliado. Essa é uma sensação dos europeus. Olha que loucura essa frase. Olha como ela é contraditória. Não podemos confiar no nosso aliado. Mas se é seu aliado, como é que você não confia nele?
Se você não pode confiar no seu aliado, então ele já não pode ser mais chamado de aliado. Então, se os Estados Unidos não será o aliado, ele vai ser o quê? Ele é neutro? Ou ele é o rival? Ou ele é o inimigo? A tentativa do Trump de mudar o status dessa relação, ela é extremamente perigosa. Não, ele não vai fazer nada disso no final. Não importa, se os europeus já sentem isso, confiança é baseado em sensação, em percepção. Se o europeu já sente que não dá para confiar no aliado, Todo ditadorzinho de país do terceiro mundo é malandro e forte, até o tio Sam mandar um carinha bater no seu ombro, sabe? O embaixador americano vai na casa do presidente, ô presidente, baixa a bolinha, presidente, baixa a bolinha. próximas ações que os europeus irão fazer, elas Sim, né? Bem lembrado, 2 meses de governo Trump. serão condizentes com essa percepção. E ela não é uma percepção baseada em pura abstração. Ela tem fundamento claro, de fala, de ação, de postura, de um monte de coisas. E aí os europeus vão escolher não estar perto dos americanos. E vejam, a discussão, por exemplo, do armamento. Muitos acham, não, os Estados Unidos estão fazendo isso para vender armas para a Europa. Se eu não confio, como é que eu vou comprar armas, que são a ferramenta de defesa, de última instância, de proteção da minha existência, de alguém que eu não confio? Não dá para você comprar armas da Rússia, né? Os europeus não vão fazer isso hoje. Você vira para a Ucrânia e fala assim, olha, Ucrânia, tem umas armas para você comprar da Rússia. Não. O que mantém o mundo na rédea curta é justamente submarinos nucleares que ninguém sabe onde estão, sabe? O Strike Group é uma demonstração, é um flexing de força e, olha, estamos aqui, os nossos jatos estão aqui, então baixa a bolinha e nós saco. Mas as nukes é outra forma de manter a economia. A economia, a globalização é sustentada através de strike groups americanos e submarinos nucleares. É isso. No fim do dia é isso. Toda essa abstração que o Rock está desenhando aqui de burocracia, democracia, acordos. Tá, legal, bacana. Nada disso se sustenta sem a Marinha Americana. Nada disso sustenta sem a Marinha Americana. Se não fossem eles, essa putaria não tava acontecendo. Se a Rússia quer te vender umas armas, a Ucrânia vai falar, você tá de brincadeira. Essas armas, no mínimo, vão vir com explosivos dentro e a hora que elas chegarem, elas vão explodir e vão matar todo mundo. Não é nesse mesmo grau a desconfiança, mas os europeus vão olhar e vão dizer, não posso comprar armas dos americanos. O segundo maior mercado do mundo não vai poder comprar coisas mais dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos simplesmente não são confiáveis. E eu não vou delegar mais a minha segurança para alguém que eu não confio. E eu não vou comprar equipamento para me defender que vem daquele lugar que eu não confio. Eu comentei com vocês já em algum outro momento sobre a teoria da conspiratória ou não, a gente não sabe se isso é real, sobre o kill switch, que é um botão que desligaria os F-35, os caças americanos. Que os americanos teriam um botão que eles podem apertar e desliga o caça para de funcionar. Se você é a Europa comprando uma máquina de guerra para enfrentar o seu inimigo verdadeiro, da outra civilização, e aí você tem uma máquina de um país que você não confia, que era o seu aliado antes, e agora talvez não seja mais, você não pode mais chamar de aliado, porque aliado você tem que confiar, senão não é aliado. E o que você vai fazer? Você vai manter você vai comprar essa máquina desse lugar, desse país? Não vai. Então os europeus não vão comprar, não vão gastar o dinheiro deles em defesa, vão criar uma outra indústria de defesa, a indústria deles. E com isso, então, não estarão mais ligados aos Estados Unidos. Então os Estados Unidos não vai ganhar com isso. Não, mas depois daqui a alguns anos talvez o Trump saia. O estrago já foi feito, porque quando a gente fala de defesa, são projetos de longo prazo. Isso leva 10, 15, 20, 30 anos para construir uma base industrial de defesa, para rearmar um país, para construir uma indústria bélica nacional, para você decidir qual vão ser os equipamentos que você vai usar, precisa ter estoque. E vejam, mesmo que não exista o botão de desligar, você precisa de peças. Quem traz a manutenção, quem são os técnicos que vêm consertar esses aviões? Não são técnicos europeus, são técnicos americanos, eles podem não vir mais, as peças podem não chegar mais. Tudo indica que a Europa não possa mais estar próximo dos Estados Unidos. Só que isso é, de novo, negar a origem, negar a essência, negar da onde os Estados Unidos veio e o que tem... Sim, o Partido Liberal Canadense estava completamente fodido, o Trump salvou eles. Cara, muito bom, velho. Por trás disso, todas as ideias que foram aperfeiçoadas nos Estados Unidos vieram da Europa. Todas, simplesmente todas. Desde a criação de uma empresa de capital aberto, um mercado de ações, a democracia, divisão de poderes. São ideias que surgiram na Europa, algumas foram aperfeiçoadas, outras foram puramente imitadas, e assim por diante. Então, como vocês podem ver, o papel da confiança é fundamental para você manter de pé essa aliança. Não é uma pura aliança política, qualquer. É uma aliança de riqueza, de capitalismo, de prosperidade, de justiça, de liberdade, de democracia, de Estado de Direito, de força militar, de tudo. Ou a gente pode olhar para alguns outros exemplos onde essa confiança ela é abalada mais uma vez. O J.D. Vance dizendo que a Europa não ajudaria, não ajuda, nunca fez nada pelos Estados Unidos. A única vez que a aliança da OTAN acionou o artigo 5º, que é o artigo que diz que um ataque a um dos membros será um ataque a todos, e o artigo ele não obriga, mas ele
aciona e cada país decide se vai ou não ajudar o outro membro da aliança. A única vez que esse artigo foi acionado foi quando os Estados Unidos foi atacado no 11 de setembro. Nossa, uau. Nossa, uau. Uma... E todos os europeus, a OTAN, se prontificou para ajudar os Estados Unidos. E foram lutar no Iraque ao lado dos Estados Unidos. Ah, mas eles foram com poucos soldados. É claro, eles têm menos soldados. Eles são países menores. E eu já disse isso 1 milhão de vezes, não vou explicar de novo, mas eles são países menores com menos soldados porque os Estados Unidos quis assim. Os Estados Unidos proibiu a Alemanha de ter um exército, proibiu o Japão de ter um exército, proibiu a Europa de gastar com armas, não queria mais guerras. Os Estados Unidos queria paz, queria riqueza na Europa para ele vender, comprar, criar um grande mercado. E isso... Os europeus se acostumaram com isso, se habituaram com isso. E estão pagando preço, né? Agora eles não conseguem sustentar a guerra da Ucrânia sozinhos. Enriqueceu os Estados Unidos, porque antes não tinha troca comercial com China, não tinha troca comercial com Rússia, não era América Latina, não tinha outros países no mundo para fazer negócio, porque a China era fechada, porque a Rússia não existia, porque era a União Soviética também fechada. O que você tinha? Você tinha a Europa e o Japão. E aí, e o Japão também trazido nessa história, né, para ser parte do mundo ocidental, com os mesmos princípios, adotando as mesmas regras, salvo as distinções e tal, mas seguindo o mesmo modelo ocidental. E aí toda a riqueza americana, por quê? Criada em cima disso, dessa prosperidade desses únicos polos econômicos. Vai demorar muito tempo para a China começar a se abrir. Não existe riqueza, abundância, hegemonia e potência americana sem a existência da Europa. Não existiu isso. Essa história não pode ser separada, ela não tem como ser separada. Não faz sentido as coisas que o J.D. Vance fala. Ele, obviamente, ou não sabe da história, que eu duvido, porque ele é um cara inteligente, ele só, na verdade, quer manipular politicamente as pessoas para um lugar que a gente não sabe exatamente por que ele quer ir para esse lugar, porque não faz sentido algum sob nenhum ponto de vista. Faz sim. Pô, o J.D. Vance, ele viu que há uma janela de oportunidade de dar cabo nessas guerras faccionais dentro da América e consolidar um modelo novo de República Americana. Não tem nenhuma justificativa que explique o porquê desse nível de animosidade, desse nível de agressividade, desse nível de tentativa de desqualificar e romper uma relação tão sólida, tão natural, não artificial, é natural, é uma relação natural, e tão próspera, então que gera... Renato, já ouviu falar da teoria de um dos maiores matemáticos do século XX, chamado Gödel? Ele disse que o nome... existe uma falha na Constituição Americana que permitiria que os Estados Unidos se tornassem uma ditadura. Eu acho que o nome é a falha de Gödel na Constituição Americana. Eu já ouvi falar disso daí. Já ouvi falar. Deixa eu ver se tem algum vídeo. Eu vou assistir, inclusive. Tantos frutos positivos para todo mundo. E você pode negociar uma readequação da aliança, mais do que natural. Agora, você incentivar que a Europa se arme, se divida, você simplesmente está abrindo um flanco para a civilização ocidental. E os Estados Unidos vão sofrer com isso em última instância, porque eles não estão separados dessa civilização. No fim do dia, isso não é problema nosso, cara. Tipo, se eles quiserem adotar... Eu tô entendendo o que ele tá querendo falar. Ele tá tratando todos os sistemas aqui na perspectiva americana, perspectiva europeia, e Bostil nessa equação. Tipo, esse vídeo tá em português, sabe? É feito pro público brasileiro. E aí, o que a gente faz? Adotar uma outra civilização, a outra civilização não irá recebê-los. Porque nem a civilização chinesa, nem a eslâvica ortodoxa, nem a africana, nem a latino-americana tem um apreço grande pela civilização americana. Não tem. Tem também muito ressentimento, anti-americanismo, desprezo, desgosto, muito maior do que qualquer outra. Claro, são civilizações rivais, inimigas e cheias de diferenças. Já a ocidental com a Europa, não. É uma civilização muito mais unificada, natural, é a mesma, né? É uma ramificação de uma para a outra. E muita gente não entendeu ou acha que essa é uma discussão sobre conservadorismo versus o wokeismo, o que não faz sentido algum. Porque eu posso dar um exemplo de uma liderança conservadora de direita da Europa que tem uma postura completamente diferente. A primeira-ministra da Itália, Meloni, recentemente fez uma proposta para lidar com a questão e o problema da guerra na Ucrânia, da ofensiva, da agressividade do projeto imperial russo. E a proposta dela foi: vamos adicionar a Ucrânia no artigo 5º da OTAN. Apenas no artigo 5º. Não vamos fazer a Ucrânia se tornar membro da OTAN. A Ucrânia... Ok, é Giorgia Meloni, né? Com o último projeto que ela tá tentando tratuar no parlamento lá, de barrar a entrada de italianos étnicos, e realmente tá se tornando uma das duas mais sensatas da Europa. Mas ela é a única ponte no continente ali com o Trump.
Ela é a única pessoa que tem um tráfego bom com o Trump. Se tornar membro da OTAN pode provocar a Rússia, porque seria parte de uma aliança, então seria uma medida com um caráter, com uma característica, com uma natureza ofensiva. O artigo 5º diz o seguinte, como eu já comentei com vocês aqui: quando atacado, todos os outros membros sairão em defesa para proteger o atacado. O artigo 5º, ele tem uma essência e uma natureza defensiva. A proposta da Meloni é extremamente inteligente, porque ela elimina uma possível argumentação de que colocar a Ucrânia para dentro da OTAN forçaria ou sinalizaria... Olha, fogo de chão! Uma dica para não deixar qualquer roteiro similar ou igual aos do Daniel Penin, canais de Herestas Dark. Por último, você pretende criar um curso de como criar roteiros? Eu tenho essa ideia de fazer minha masterclass e meter a faca nos senhores. Mas a dica é... Eu não faço ideia, eu simplesmente saio escrevendo, cara. Eu não racionalizo meus textos. É idiota, não faz sentido, mas eu não racionalizo meus textos, eu não tento ser objetivo. Eu tento contar a história que eu tô afim. É só isso que eu faço. Eu conto a história que eu quero e vambora. Renato, é isso. Uma dica para não deixar qualquer roteiro. Escreva o que você quer e vai embora. Óbvio, eu deixo meu texto amarrado, eu deixo ele redondinho, refinado, mas eu não fico racionalizando muito o texto. Valeu, Katz! Gastamos tipo 10 Castro. reais. No fim, eu enxergo toda essa asterisco social-democrata gerando em um provável cenário mais um regime tecnocrata centrento light Alemanha Tito sabe, Camboja, URSS, China maoísta e assim por diante. Eu também, cara. Eu não vejo isso tão fora da realidade. uma medida ofensiva, então ela elimina esse problema, e ao mesmo tempo ela entende que a segurança e a proteção da Europa, da civilização ocidental, está em não permitir que a Ucrânia seja conquistada pela Rússia. E aí ela traz uma proposta inteligente, bem pensada, vinda de alguém da direita, que não quer implodir o projeto europeu, que não quer entregar a Ucrânia ao inimigo, à Rússia, e que não quer brigar com os Estados Unidos. A Meloni é um modelo para os conservadores que acham que ser pró-Rússia é ser conservador, abraçar o Putin é sinal de conservadorismo. Definitivamente não é. Nossa senhora. Puta que pariu, velho. O que tem de pró-Rússia? O que tem de mongoloide, bolsonarista que virou pró-Rússia do dia pra noite, mano? Não é brincadeira. E os caras não sabem o que estão defendendo. Eles eu sou conservador, Rússia based. Rússia based. Não, a Rússia não é conservadora. Não é, eles não são. Beleza? Aí eu tô com o Rock. Se você defende a Rússia, você definitivamente não é um conservador. Ela é um exemplo a ser compreendido. Já que nem a história é capaz de esclarecer isso, acompanhem mais o que a Meloni tem dito. Ela infelizmente, a Itália, né, não é um país de tanta relevância, então essa proposta não ganhou os holofotes e a visibilidade que teria ganho como se fosse a França dizendo algo do tipo. Mas o fato de ter sido dito pela Meloni tem uma relevância muito maior para esse jogo ideológico que está por trás desses movimentos geopolíticos que eu estou descrevendo para vocês com essas gravidades que possam vir a ter. A Meloni é uma das poucas líderes que teve na posse do Trump. Ela e Milley. A Rússia não é conservadora só porque treina boxe nas esposas, sabe? O projeto deles é revolucionário ainda. Eles têm a mentalidade revolucionária bem socada na cabeça deles, sabe? E misturaram com o imperialismo czarista, tipo... A Rússia é uma loucura. De líderes internacionais. Milley não está dentro desse contexto relevante para ter essa voz. A Meloni está na Europa, a Europa é o olho do furacão dessa discussão toda, e é para onde o Trump e a administração dele estão direcionando toda a sua munição. Então, tem um significado enorme essa proposta da Meloni, e eu acho que essa é uma boa referência para a gente olhar como isso não tem nada a ver com discussão ideológica de direita e esquerda, e sim com fundamentos de um xadrez geopolítico civilizatório muito maior. E o que está em jogo aqui é uma força civilizatória conseguir conter o avanço de outras civilizações com projetos totalmente distintos e diferentes do projeto ocidental, que é o projeto que a gente vive, é o modelo que nós vivemos de sociedade. E o que é uma grande contradição, né? Porque grande parte do discurso da política conservadora é dizer que temos que proteger os valores ocidentais, é dizer que o modo de vida ocidental é diferente do modo de vida da civilização islâmica, da civilização chinesa, da civilização eslávico-ortodoxa. Bolsonaro, mito. E assim por diante. Então vejam como soa contraditório. Mas claro que contradição já não é mais um fator no raciocínio do mundo de hoje. As pessoas estão sendo conduzidas pelas emoções, mas espero que esse raciocínio
As minhas emoções não se importam com os fatos. aqui ajude vocês a contextualizar e perceber o que é a ruptura com a Europa, o que é a ruptura do projeto da União Europeia, o que é a ruptura da OTAN, o que é a ruptura dos Ah, cara, se perguntar pro bolsonarista o que são valores ocidentais, o máximo que ele vai conseguir responder é isso daqui, ó. Tipo, se perguntar pra um bolsonarista o que são valores ocidentais, ele vai defender tudo que o iluminismo trouxe pra gente. Por que é que vocês estão com a bandeira de Israel? Porque somos cristãos, assim como Israel. Mas Israel não é Cristo, você sabe disso, né? Mas Israel nos representa. Nós não somos socialistas, nós não somos comunistas. E Israel está como nós. E a senhora, por quê? Entre estar a favor de terroristas, nós estamos com Israel. Eles estão, neste momento, simplesmente se defendendo. Pô, velho. Dá até dó, né, cara? Tadinha. os laços transatlânticos entre Estados Unidos e Europa. E o que significa a ruptura, ou o fim, ou o enfraquecimento da civilização ocidental perante as ameaças das outras civilizações Uma nova oportunidade. Uma janela de oportunidade que pode ser explorada. Pelo Brasil, que não é um país ocidental. em ascensão, assertivas, agressivas e com um projeto revisionista de recriar uma ordem internacional nos moldes da sua civilização. Talvez o Huntington não esteja errado quando ele diz que o choque de civilizações seria a última guerra e a próxima guerra em grande escala global. Essa é uma discussão interessante para um próximo vídeo, quem sabe, trazer aí, porque faz aniversário de muitas décadas do primeiro artigo, quando ele falou sobre o choque de civilizações. Tem um vídeo aqui no canal sobre o choque de civilizações. Para quem não assistiu, vocês vão gostar. O Huntington diz que o último estágio de conflito do mundo são guerras civilizatórias. E ele fala que a próxima grande guerra global ou mundial vai ser uma guerra entre civilizações. Esses dias eu respondi até uma caixa de perguntas no Instagram, me perguntaram sobre isso, e eu falei que talvez pareça que não, mas os movimentos sim ainda seguem passos ou estruturas ou alianças civilizatórias. Ou a ruptura dessas alianças civilizatórias pode criar muita instabilidade para o mundo. Continuar acompanhando, né? Vamos ver os próximos passos do que o Trump vai fazer, qual que é a postura em relação à Europa, o que vem pela frente. E agora talvez é um choque direto com a Dinamarca, um país europeu, por causa da... Tadinha da Dinamarca. O que a Dinamarca vai poder fazer? Vai latir, tá ligado? É um pequeno chihuahua contra um... A situação Trump e Dinamarca é isso daqui, ó. Lhes apresento o que é a questão geopolítica Dinamarca... Dinamarca... Estados Unidos. Tipo... Aqui, ó. Tadã! É isso aqui, ó. Essa é a Dinamarca, esses são os Estados Unidos. Tipo... Pô, velho. Sobra nada pro dinamarquinho, tá ligado? Da Groenlândia. O Trump tem subido o tom, J.D. Vance visitando a base americana na Groenlândia, não foi permitido de visitar o resto do país, porque a Dinamarca não deixou. O Putin falou que tem que se levar a sério a vontade dos Estados Unidos em obter a Groenlândia, ou seja, sinalizando que a Rússia acha que os Estados Unidos vai querer mesmo ter a Groenlândia. O Trump não para de falar, a visita do Vance com a esposa dele é um outro sinal. As ameaças estão aumentando, a Dinamarca também está preocupada, então mais um embate interno na civilização ocidental acontecendo com a vontade do Trump de partir para algum tipo de briga com o seu aliado, com o Ocidente, com os europeus. Eu já disse para vocês que a obtenção da Groenlândia é uma grande jogada de mestre geopolítica para os Estados Unidos, mas não conquistando isso na briga e na força. Os Estados Unidos, com bastante facilidade, eu diria, e se for habilidoso e cuidadoso, poderia conquistar isso financeiramente. Comprando a Groenlândia, esse acordo pode ser feito. Mas invadindo, isso abriria as portas do inferno e em breve eu vou fazer Abriria? Elas já foram abertas, meu cara. O que a Ucrânia cara? um vídeo aqui explicando para vocês como esse território pode ser só o início de uma nova onda de conquistas, invasões e domínios por novas terras estratégicas e especiais ao redor do mundo. Vamos terminar por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, dá like no vídeo. Não discordo da análise dele. Não discordo dos pontos que ele levantou. Mas soa tanto um estado de negação, sabe? O mundo que eu estou acostumado e defendo está colapsando. Oh, meu Deus. Temos que salvar a civilização ocidental. Não cabe a gente. Não estamos, nós, Brasil, nós não estamos na posição de defender nenhuma. Cope de Millennium. É isso. No fim do dia, Cope de Millennium.